Você foi ferido, traído, talvez até destruído. Mas Deus viu tudo e Ele não esqueceu. Deus vê tudo. Não há nada escondido de sua vista, nenhum segredo, nenhuma mentira, nenhum ato de traição que escape de sua atenção. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que vigia a terra com conhecimento perfeito. Quando você foi ferido, quando você foi traído, quando alguém o injustiçou de maneiras que parecem insuportáveis, você pode se perguntar se Deus ao menos percebeu. Você pode clamar em frustração, perguntando por que Ele permitiu isso, por que Ele permaneceu em silêncio, por que Ele não interveio no momento em que a dor foi infligida. Mas deixe-me assegurar a você, nenhuma única lágrima caiu de seus olhos sem que Ele a visse. Nenhuma injustiça passou despercebida. Se você acredita que Deus luta pelos corações partidos, mostre isso comentando clicando em inscrever-se e não perca os últimos 30 segundos. Há algo ali só para você. A Bíblia nos diz, em Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Isso significa que não há engano, nenhuma crueldade, nenhum pecado que passe despercebido pelo Criador do céu e da terra. Os ímpios podem acreditar que escaparam do julgamento, que suas ações estão escondidas, que se safaram do que fizeram, mas Deus sabe. Ele vê o coração de cada homem e mulher. Ele discerne os motivos por trás de cada ação. Ele nunca é enganado pelas aparências, nunca é iludido por palavras, nunca é pego desprevenido pelos planos dos ímpios. Pense em Hagar, a serva de Sara, no livro de Gênesis. Ela foi maltratada, expulsa, vagando pelo deserto, sentindo-se abandonada e sozinha. Mas foi ali, em seu lugar de sofrimento, que o Senhor apareceu a ela. E ela o chamou de El Roi, que significa o Deus que me vê. Ela não foi esquecida. Ela não era invisível. Deus esteve vigiando-a o tempo todo e Ele proveu para ela mesma em sua angústia. O mesmo é verdade para você. Quando alguém o trai, quando você é maltratado, quando as pessoas sussurram mentiras pelas suas costas, quando alguém tenta destruir o que Deus está fazendo em sua vida, você pode ter certeza de que o Senhor vê tudo. Ele não é um observador distante. Ele não é indiferente. Ele está vigiando. E Ele agirá em seu tempo perfeito. Considere a história de José. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Eles o desprezaram, conspiraram contra ele e acreditaram que o haviam removido de suas vidas para sempre. Mas Deus viu. Quando José foi falsamente acusado e jogado na prisão, abandonado em uma cela escura por um crime que não cometeu, Deus viu. Quando parecia que os ímpios haviam triunfado, Deus ainda estava no controle. Ele estava orquestrando cada evento, posicionando José para algo maior, trabalhando nos bastidores de maneiras que ninguém podia ver. E no final, a justiça veio. José não apenas foi tirado da prisão, mas foi elevado a um lugar de honra. E as mesmas pessoas que tentaram destruí-lo foram levadas a se curvar diante dele. Se você já foi ferido por alguém, deixe um nos comentários e clique em inscrever-se. Se não, dê um like no vídeo mesmo assim. Isso ajuda mais do que você imagina. E não deixe de assistir até o final. Há uma reviravolta que você não vai prever. A justiça de Deus pode não vir da maneira que esperamos ou no tempo que desejamos, mas ela sempre vem. Ninguém pode escapar de seu julgamento. Ninguém pode superar sua sabedoria. Os orgulhosos serão humilhados. Os ímpios enfrentarão as consequências de suas ações. Os inocentes serão vingados.
Pode não acontecer imediatamente. Pode não acontecer da forma que você imagina, mas Deus é fiel. E Ele lidará com cada ato de maldade de acordo com sua justiça perfeita. Quando você está sofrendo, quando se sente esquecido, quando se pergunta se a justiça algum dia virá, lembre-se de que Deus está vigiando. Ele não virou o rosto. Ele não ignorou seu sofrimento. Ele não perdeu um único detalhe. As mãos que formaram o universo, que colocaram as estrelas no lugar, que controlam a ascensão e a queda das nações, são as mesmas mãos que seguram sua vida. Aquele que falou ao mundo a existência é o mesmo que vigia você. A vingança pertence ao Senhor. Essa é uma verdade que atravessa as Escrituras, um princípio divino que revela tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Quando somos injustiçados, quando alguém nos fere, nos trai ou busca destruir o que Deus está fazendo em nossas vidas, a reação natural é revidar, buscar justiça em nossos próprios termos. Nossa natureza humana clama por retribuição. Queremos vê-los sofrer como nós sofremos. Mas a palavra de Deus nos diz algo diferente. Romanos 12, versículo 19, declara: Não se vinguem, meus queridos amigos, mas deixem espaço para a ira de Deus, pois está escrito: A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Há uma razão pela qual a vingança pertence a Deus e não a nós. A justiça humana é falha. Nossas emoções turvam nosso julgamento. Vemos apenas uma fração do quadro. Nossa raiva, nossa dor e nosso senso de injustiça podem nos levar a agir de maneiras que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Mas Deus vê tudo. Ele conhece cada detalhe, cada motivo oculto, cada segredo que ainda não veio à luz. Ele julga com justiça perfeita, sem preconceito, sem erro. Sua justiça não é movida por emoção, mas por verdade absoluta. Olhe para a história de Davi e Saul. Saul era um rei consumido pelo ciúme. Um homem que perseguiu Davi implacavelmente, buscando matá-lo sem motivo. Davi teve várias oportunidades de tomar as rédeas da situação. Ele poderia ter matado Saul na caverna, quando Saul estava vulnerável. Seus homens até o encorajaram a fazer isso, dizendo que aquele era seu momento de justiça, mas Davi recusou. Ele não tomou a vingança em suas próprias mãos. Ele entendeu que Saul ainda era o ungido de Deus e não era seu lugar executar o julgamento. Em vez disso, ele confiou em Deus para lidar com Saul em seu próprio tempo. E Deus o fez. A vida de Saul terminou em desgraça e Davi foi elevado ao trono, não por sua própria mão, mas pelo plano divino de Deus. Rapidinho, clique no botão de like se você já confiou em Deus para lutar suas batalhas. Deixe um fogo nos comentários se está pronto para a verdade e fique comigo até o final, porque o desfecho vai te surpreender. A vingança é perigosa quando colocada em mãos humanas. Ela corrompe o coração, envenena a alma e leva a um ciclo de destruição. Quando tomamos vingança, não estamos apenas lutando contra nossos inimigos, estamos lutando contra a autoridade de Deus. Estamos dizendo a Ele que não confiamos em sua justiça, que devemos tomar as rédeas porque tememos que Ele não agirá. Mas a justiça de Deus nunca está atrasada, ela nunca é fraca, ela nunca é incerta. Ele sabe exatamente como e quando lidar com aqueles que injustiçaram seus filhos. Pense nos irmãos de José. Eles o venderam como escravo, um ato de crueldade movido por ciúmes. Eles acreditaram que haviam se livrado dele, que ele estava fora para sempre. Mas Deus estava vigiando. Ele não permitiu que o sofrimento de José fosse desperdiçado. Ele não deixou a injustiça
sem resposta. Anos depois, esses mesmos irmãos estavam diante de José, tremendo, enquanto a situação havia se invertido completamente. Mas José não se vingou. Ele não os derrubou, nem os fez sofrer como eles o fizeram sofrer. Em vez disso, ele entendeu que Deus esteve trabalhando o tempo todo, mesmo através da traição. A justiça foi feita, mas foi a justiça de Deus, não a do homem. Quando seguramos a vingança, seguramos correntes. Amargura, raiva e ódio se tornam nossa prisão. Pensamos que ao buscar vingança, encontraremos paz, mas o oposto é verdadeiro. Quanto mais perseguimos a vingança, mais somos consumidos por ela. Mas quando a entregamos a Deus, quando colocamos a justiça em suas mãos, somos libertos desse fardo. Podemos seguir em frente com fé, sabendo que Ele lidará com cada erro em seu tempo perfeito. Os ímpios não escapam do julgamento de Deus. Eles podem acreditar que tiveram sucesso, que superaram a justiça, que se safaram de seus pecados. Mas Deus não é zombado. Ele declarou que a vingança pertence a Ele, e Ele não quebra sua palavra. Ninguém escapa da justiça de Deus. Os orgulhosos serão humilhados. Os opressores enfrentarão seu acerto de contas. Os mentirosos, os traidores, os ímpios, todos eles estarão diante dele. Nenhum crime, nenhum engano, nenhum ato de crueldade passa despercebido pelo Todo-Poderoso. Ele retribuirá, ele julgará, e seu julgamento será perfeito. Deus chama você a perdoar. Não é uma sugestão, não é uma opção a considerar quando você sentir vontade. É um mandamento. Jesus disse em Mateus 6, versículos 14 e 15: Pois se vocês perdoarem as outras pessoas, quando elas pecarem contra vocês, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os outros pelos seus pecados, seu Pai não perdoará os seus pecados. Essas palavras não são ditas levianamente. Elas revelam uma verdade poderosa. O perdão não é apenas sobre a pessoa que o feriu, é sobre sua própria alma. É sobre seu relacionamento com Deus. Segurar a falta de perdão é como carregar uma corrente pesada ao redor do seu coração, um fardo que só o pesa, enquanto a outra pessoa segue em frente sem ser afetada. Se você foi ferido, mas ainda escolhe a fé, digite amém abaixo e não deixe de se inscrever para mais verdades como essa. Não pule. O final pode ser exatamente o que seu coração precisa hoje. O perdão é uma das coisas mais difíceis que Deus nos pede, porque vai contra nossa natureza humana. Quando alguém nos fere, nosso instinto natural é segurar essa dor, construir muros de proteção, garantir que eles nunca tenham a chance de fazer isso novamente. Queremos que eles sintam o que sentimos. Queremos justiça e muitas vezes queremos vingança. Mas Deus nos chama a algo maior. Ele nos chama a liberar a raiva, a amargura, o ressentimento e a colocar tudo em suas mãos. O próprio Jesus nos mostrou o que é o perdão. Enquanto ele estava pendurado na cruz, espancado, humilhado e pregado na madeira pelas mesmas pessoas que ele veio salvar, ele poderia ter chamado legiões de anjos para destruí-los. Ele poderia ter exigido justiça imediata. Em vez disso, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, versículo 34. Esse tipo de perdão está além da força humana, é divino. E ainda assim, é exatamente esse perdão que somos chamados a oferecer aos outros. Muitas pessoas acreditam que perdoar alguém significa desculpar o que eles fizeram, deixá-los livres, ou fingir que a dor nunca aconteceu. Mas isso não é o que o perdão é. Perdoar
não significa que o que eles fizeram foi certo. Não significa que você tem que confiar neles novamente. Não significa que você tem que deixá-los voltar para a sua vida. O perdão não é sobre eles. É sobre você e Deus. É sobre recusar-se a deixar o inimigo mantê-lo em cativeiro. O inimigo quer que você segure a falta de perdão, porque ele sabe o que isso faz com seu coração. A falta de perdão se transforma em amargura, e a amargura envenena sua alma. Ela o endurece, o cega, o impede de receber a paz que Deus quer lhe dar. Ela cria distância entre você e Deus, porque Ele já lhe disse que, se você não perdoar, você não será perdoado. O inimigo quer você preso nesse ciclo, revivendo a dor repetidamente, mantendo suas feridas abertas, nunca permitindo que você se cure. Mas Deus o chamou para algo maior. Ele o chamou para a liberdade. Olhe para José. Seus irmãos o traíram, o venderam como escravo e o deixaram como se estivesse morto. Ele tinha todos os motivos para odiá-los, todos os motivos para buscar vingança, quando finalmente estava em uma posição de poder. Mas o que ele fez? Ele os perdoou. Ele escolheu ver a mão de Deus em seu sofrimento. Ele disse a eles em Gênesis 50, versículo 20: vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus o transformou em bem. Essa é a perspectiva de alguém que entregou sua dor a Deus. Alguém que se recusa a deixar a amargura criar raízes. Alguém que entende que o perdão não é fraqueza, é força. Perdoar não significa esquecer, não significa agir como se nada tivesse acontecido, mas significa renunciar ao direito de fazer justiça com suas próprias mãos. Significa confiar que Deus vê o que foi feito com você e Ele lidará com isso à sua maneira perfeita. O perdão é um ato de fé. É acreditar que Deus é seu defensor, que Ele curará seu coração, que Ele lidará com a situação muito melhor do que você jamais poderia. Algumas feridas são profundas, algumas traições parecem impossíveis de perdoar. Mas o perdão não é algo que você faz por sua própria força. É algo que Deus o capacita a fazer quando você se rende a Ele. Quando você toma a decisão de perdoar, mesmo antes que suas emoções acompanhem, Deus intervém. Ele lhe dá graça, Ele lhe dá a cura. Ele começa a liberar o fardo que você carregou por tanto tempo. Há pessoas que vivem suas vidas inteiras presas na amargura, nunca experimentando a plenitude do que Deus tem para elas, porque se recusam a perdoar. Mas isso não é o que Deus quer para você. Ele quer que você caminhe em liberdade. Ele quer que você libere o fardo. Ele quer que você confie nele com a justiça, com a cura, com a restauração. E isso começa com o perdão. Clique em curtir se você acredita que Deus vê sua dor. Comente justiça se você passou por traição e assista até o final. Essa mensagem leva a algo poderoso. Deus usa a dor para seu crescimento. Essa é uma verdade que muitas vezes é difícil de aceitar, especialmente no meio do sofrimento. A dor é algo que instintivamente evitamos, algo que oramos para sermos libertos, algo que parece injusto quando entra em nossas vidas. Mas Deus nunca permite a dor sem um propósito. Cada lágrima, cada dificuldade, cada provação está moldando você na pessoa que Ele o chamou para ser. Nada é desperdiçado em suas mãos. O que o inimigo pretende para o mal, Deus pode transformar em algo que fortalece sua fé, aprofunda seu caráter e o aproxima dele. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que suportaram dor e sofrimento, não porque Deus os havia abandonado, mas porque Ele os estava preparando para algo maior. Olhe para Jó. Ele era um homem irrepreensível diante de Deus,
um homem de integridade, mas perdeu tudo: sua família, sua riqueza, sua saúde. Seu sofrimento foi tão grande que até seus amigos mais próximos questionaram se ele havia feito algo errado. Mas Deus não o havia abandonado. A dor de Jó não era sem sentido. Era um teste de fé, um fogo refinador que revelou sua confiança em Deus. E no final, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido e mais. José foi traído por seus próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, falsamente acusado e preso. Cada passo de sua jornada parecia ser mais uma camada de sofrimento, mais um golpe em seus sonhos. Mas Deus não estava punindo-o, Ele estava preparando-o. Se José nunca tivesse sido traído, ele nunca teria chegado ao Egito. Se ele nunca tivesse sido falsamente acusado, ele nunca teria sido colocado na prisão, onde conheceu o copeiro que mais tarde o apresentaria ao faraó. E se ele nunca tivesse sido esquecido naquela prisão, ele nunca teria sido elevado a uma posição de poder no momento exato para salvar sua família da fome. A dor de José não foi desperdiçada, foi parte do plano divino de Deus para posicioná-lo exatamente onde ele precisava estar. A dor tira nossas ilusões de controle, ela nos humilha, ela nos força a reconhecer nossa necessidade de Deus. Quando a vida é fácil, quando tudo está indo de acordo com nossos planos, é fácil confiar em nós mesmos, mas o sofrimento nos leva aos joelhos. Ele nos lembra que não estamos no controle, que não podemos consertar tudo, que precisamos desesperadamente da presença e do poder de Deus. E nesse lugar de rendição, algo incrível acontece. Nossa fé se aprofunda. Começamos a confiar em Deus de maneiras que nunca fizemos antes. Aprendemos a nos apoiar nele, a depender de sua força em vez da nossa. Paulo entendeu isso quando escreveu em 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo tinha um espinho na carne, algo que lhe causava profunda dor, algo que ele implorou a Deus para remover. Mas Deus não o removeu. Em vez disso, ele usou isso para mostrar a Paulo que sua graça era suficiente. Às vezes, a dor que queremos que Deus tire é exatamente a coisa que Ele está usando para exibir seu poder em nossas vidas. O sofrimento nos refina como ouro no fogo. Ele queima as impurezas, o orgulho, a autossuficiência e deixa para trás uma fé que é pura, um caráter que é forte, um coração que está totalmente rendido a Deus. É na fornalha da aflição que nos tornamos quem Ele nos chamou para ser. Há coisas que aprendemos na dor que nunca aprenderíamos no conforto. Há uma profundidade de relacionamento com Deus que só pode ser encontrada no vale, nos momentos em que não temos nada além dele. A dor também nos ensina compaixão. Quando sofremos, somos capazes de entender o sofrimento dos outros. Somos capazes de confortá-los, encorajá-los, caminhar ao lado deles com a mesma graça que Deus nos estendeu. Nossas feridas se tornam nosso testemunho. As próprias coisas que o inimigo pretendia nos destruir se tornam as coisas que nos equipam para ajudar os outros. Deus nunca desperdiça a dor. O que parece uma quebra é muitas vezes o processo de reconstrução. O que parece o fim é muitas vezes o começo de algo maior. O que parece uma temporada de sofrimento é muitas vezes uma temporada de preparação. Ele está moldando você, formando você, fortalecendo você, e quando você passar pelo fogo,
você não será o mesmo. Você será mais forte. Você será mais sábio. Você será mais como Cristo. A justiça de Deus é perfeita. Em um mundo cheio de corrupção, desonestidade e injustiça, é fácil se perguntar se a verdadeira justiça algum dia será feita. As pessoas enganam. Os ímpios prosperam. Os inocentes sofrem. E muitas vezes parece que aqueles que fazem o mal escapam sem consequências. Mas Deus vê tudo e Ele não é indiferente. Sua justiça não é falha como a justiça humana. Seu julgamento nunca está atrasado, nunca é tendencioso, nunca é equivocado. É perfeito e virá no momento certo, da maneira certa. A Bíblia declara em Deuteronômio 32, versículo 4: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Um Deus fiel, que não faz nada errado, reto e justo é Ele. Diferente dos juízes humanos que podem ser influenciados por dinheiro, poder ou influência, Deus é incorruptível. Ele não fecha os olhos para o mal. Ele não ignora o erro. Ele não deixa o culpado impune. Ele é o juiz supremo e seu veredicto é final. Muitas vezes na vida, sentimos o peso da injustiça nos pressionando. Vemos pessoas que mentiram, trapacearam e feriram outros continuarem a prosperar, enquanto aqueles que permaneceram fiéis lutam. É nesses momentos que a dúvida se insinua e começamos a perguntar: onde está Deus? Por que Ele permite isso? Mas a Bíblia nos lembra, em Salmos 37, versículo 7, fique quieto diante do Senhor e espere pacientemente por Ele. Não se preocupe quando as pessoas têm sucesso em seus caminhos, quando executam seus planos malignos. Só porque a justiça ainda não veio, não significa que ela não virá. O tempo de Deus não é o nosso. Sua paciência não é um sinal de fraqueza, mas de seu desejo de que as pessoas se afastem de seus caminhos malignos antes que o julgamento caia. Olhe para Faraó no livro de Êxodo. Ele oprimiu o povo de Deus, escravizou-os e recusou-se a deixá-los ir, apesar de inúmeros avisos. Por um tempo, parecia que ele continuaria governando com punho de ferro, sem ser desafiado e invicto. Mas Deus já havia determinado o resultado. As pragas que atingiram o Egito não foram aleatórias. Elas foram o desdobramento da justiça divina. O orgulho de Faraó levou à sua queda, e no final, ele se afogou no Mar Vermelho, enquanto o povo que ele havia oprimido caminhava livre. A justiça veio à maneira perfeita de Deus e no tempo perfeito de Deus. A história de Amã no livro de Esther é outro exemplo de como a justiça de Deus opera. Amã, um oficial poderoso, conspirou contra o povo judeu e planejou executar Mardoqueu. Ele construiu uma forca, totalmente confiante de que seu plano teria sucesso. Mas, em uma reviravolta impressionante, a mesma armadilha que ele preparou para Mardoqueu tornou-se sua própria ruína. Ele foi enforcado na mesma forca que havia preparado para outro. É assim que Deus trabalha. Os ímpios podem conspirar, podem planejar, podem parecer invencíveis, mas no final eles cairão por seus próprios dispositivos. A justiça de Deus não é apenas sobre punir os ímpios, é também sobre vindicar os justos. Quando José foi jogado na prisão por um crime que não cometeu, parecia que a injustiça havia vencido. Mas Deus tinha um plano maior. Ele levantou José, colocou-o em uma posição de poder e permitiu que ele se tornasse um testemunho vivo de que nenhuma injustiça pode superar o propósito de Deus. O que o homem quis para o mal, Deus transformou em bem. Um dos maiores exemplos da justiça de Deus
é a cruz de Jesus Cristo. A humanidade era culpada de pecado, merecedora de julgamento e incapaz de se salvar. A justiça exigia um preço, mas a misericórdia abriu um caminho. Na cruz, justiça e misericórdia se encontraram perfeitamente. Jesus tomou sobre si o castigo que merecíamos para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. Nenhum pecado foi ignorado, nenhum erro foi desculpado. Cada pecado foi pago, seja na cruz ou no julgamento eterno. Essa é a justiça perfeita de Deus para contar com o clero, que realmente faz sua parte para trazer graça àqueles que se arrependem. A justiça de Deus pode não ser sempre imediata, mas é sempre certa. Os ímpios podem acreditar que escaparam, que superaram as consequências, que suas ações permanecerão escondidas para sempre. Mas nada está oculto de Deus. Ele vê cada ato de opressão, cada ganho desonesto, cada traição, cada injustiça, e Ele trará julgamento em seu tempo. Os orgulhosos serão humilhados, o opressor cairá. O mentiroso será exposto. Ninguém escapa da justiça de Deus. Para aqueles que sofreram injustiça, há conforto em saber que Deus não esqueceu. Ele registrou cada erro, Ele viu cada lágrima, e Ele fará todas as coisas certas. Haverá um dia em que cada injustiça será contabilizada, quando cada ato maligno será respondido e quando os justos serão vingados. Sua justiça não é parcial. Sua justiça não é falha. Sua justiça é perfeita. Deus restaurará o que foi perdido. A perda é algo que toda pessoa experimentará em algum momento da vida. Ela vem de muitas formas. A perda de relacionamentos, oportunidades, saúde, tempo ou até mesmo esperança. Há momentos em que a vida parece despedaçada além do reparo, quando o que foi tirado parece tão grande que a restauração parece impossível. Mas com Deus, nada está verdadeiramente perdido. Ele é um Deus de restauração, um Deus que pega o que foi quebrado e o torna inteiro novamente. Um Deus que transforma o luto em alegria e as cinzas em beleza. A Bíblia está cheia de histórias de restauração, mostrando-nos que a perda nunca é o fim da história quando Deus está envolvido. No livro de Jó, vemos um homem que perdeu tudo: sua riqueza, sua saúde e até seus filhos. Seu sofrimento foi tão grande que ele sentou-se em cinzas, raspando suas feridas, abandonado por amigos e atormentado pela tristeza. Parecia que tudo pelo que ele havia trabalhado, tudo o que ele amava, havia sido tirado. Mas Jó permaneceu fiel. Ele não entendia por que estava sofrendo, mas continuou a confiar em Deus. E no final, Deus o restaurou. Jó 42, versículo 10 diz: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou sua sorte e lhe deu o dobro do que tinha antes. Deus não apenas devolveu o que foi perdido, Ele deu ainda mais. Essa é a natureza da restauração divina. Não se trata apenas de devolver o que foi tirado, trata-se de tornar as coisas melhores do que eram antes. A restauração de Deus nem sempre é imediata e nem sempre vem da maneira que esperamos. Às vezes, oramos para que uma situação seja restaurada exatamente como era, mas Deus tem algo maior em mente. José perdeu anos de sua vida quando seus irmãos o traíram, jogando-o em um poço e vendendo-o como escravo. Ele perdeu sua casa, sua liberdade e seu senso de segurança. Ele foi falsamente acusado e preso por um crime que não cometeu. Mas Deus não havia terminado. O que pareciam anos desperdiçados eram, na verdade, anos de preparação. Deus elevou José a uma posição de poder, restaurando-o de tal maneira que ele foi capaz de salvar uma nação inteira da fome.
Gênesis 50, versículo 20, registra as palavras de José a seus irmãos: vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus o transformou em bem para realizar o que agora está sendo feito, a salvação de muitas vidas.